Mergulhe nas profundezas azuis profundas de qualquer um dos oceanos do mundo hoje e você teria sorte de encontrar um réptil. Em águas abertas, sua melhor aposta seria conseguir vislumbrar uma tartaruga marinha, talvez uma tartaruga de pente ou uma gigante tartaruga de couro. Mais perto da costa, cobras marinhas e ocasionalmente lagartos e crocodilianos se aventuram nas águas. Mas no século XXI, um réptil verdadeiramente marinho é uma ocorrência rara. Na era Mesozoica, o tempo em que os dinossauros dominavam a Terra, os oceanos estavam, de fato, repletos de répteis marinhos, diferente de qualquer coisa que existe hoje. A mídia popular está cheia de representações desses répteis. Desde os plesiosauros de pescoço longo até os ictiossauros semelhantes a peixes, essas criaturas ocupam orgulhosamente seu lugar ao lado dos pterossauros como alguns dos organismos mais famosos de tempos passados. A verdade é, esses répteis não eram apenas comuns nos mares do Mesozoico, mas eram extremamente diversos. Tartarugas e crocodilos existiam, assim como existem nos dias atuais, mas alguns deles seriam quase irreconhecíveis para um viajante do tempo desinformado. Os plesiosauros, em particular, eram um dos grupos mais diversos de répteis marinhos do Mesozoico, variando enormemente em tamanho e forma, desde os titãs de pescoço longo, com os quais estamos familiarizados, até as variedades de pescoço curto que, durante a segunda metade do Mesozoico, tomaram o trono ao lado dos poderosos mosassauros como os predadores de topo das ondas turbulentas e implacáveis. Tudo isso pode ser dito sem sequer tocar nas peculiaridades das águas do período Triássico. Uma época em que répteis estranhos estavam presentes em todas as enseadas, baías, mares e costas das águas do mundo. Aqui, grupos de répteis totalmente desconhecidos para a zoologia moderna prosperavam em números enormes, florescendo em uma gama aparentemente infinita de formas e nichos. Hoje, faremos um passeio pelo tempo, uma viagem rápida pelos oceanos do nosso mundo pré-histórico, onde conheceremos alguns dos principais grupos de répteis marinhos que prosperaram desde o início do período Triássico até o final do Cretáceo, bem até o cataclísmico evento de extinção Cretáceo-Paleogeno. Prenda sua respiração. Vai ser um mergulho perigoso mesmo. A pura diversidade de grupos de répteis marinhos do período Triássico nos obriga a ter que encaixar tudo em um breve capítulo deste vídeo. Se fôssemos aprofundar em cada grupo presente ao longo do amanhecer dos dinossauros, ficaríamos aqui o dia todo. Após os terríveis eventos vulcânicos da extinção do final do Permiano, a pior extinção em massa na história do planeta Terra, muitos nichos ecológicos marinhos estavam disponíveis para os adaptáveis o bastante para ocupá-los. Isso resultou nos répteis assumindo o centro do palco, acima dos artrópodes, temnospôndilos e peixes de barbatanas cartilaginosas e lobadas da era paleozoica, diversificando-se em formas anteriormente desconhecidas para a história natural. A primeira dessas estranhas linhagens que vamos explorar são os placodontes. Aparecendo no registro fóssil em direção ao Triássico Médio, essas eram criaturas volumosas, de movimento lento, às vezes com conchas, superficialmente semelhantes a tartarugas, que eram criaturas altamente adaptadas com dentes de esmagamento, especializados para quebrar as conchas duras de bivalves e outros mariscos. O mais famoso do grupo é o Placodus, um réptil de 3 metros de comprimento que vivia muito como uma morsa ou peixe-boi.
Seus dentes se projetavam para fora da boca em uma curva circular e eram perfeitamente adaptados a este estilo de vida derivado. Através do uso de ossos pesados e pulmões volumosos, o Plácodos podia manter-se submerso com pouco esforço enquanto peneirava a areia de seu ambiente costeiro. Os placodontes eram um grupo diversificado em si mesmos, no entanto, e ao longo do final do Triássico, criaturas como ranodas começaram a evoluir. Com aparência de tartaruga, mas totalmente não relacionado, vários autores compararam o estilo de vida deste estranho réptil com uma concha larga e plana e bico esmagador ao de raias ou cefalópodes. Ele passaria grande parte do seu tempo no fundo do mar, movendo sua boca em forma de colher para trás e para frente através do sedimento arenoso, esmagando as carapaças de mariscos enquanto avançava. Bem acima dos placodontes, em direção às águas superficiais, nadava o notossauro. Esses possíveis parentes antigos dos plesiosauros eram quase semelhantes em aparência. Eles exibiam pescoços e caudas longas. Alguns deles haviam evoluído protonadadeiras e subsistiam em dietas de peixe enquanto giravam e rodopiavam graciosamente através das ondas. Notosaurus é o mais famoso do grupo. Um réptil difundido e bem-sucedido, com restos fósseis conhecidos da Europa Ocidental à Ásia Oriental. O crânio longo, equipado com dentes afiados como agulhas que se entrelaçam, teria criado uma armadilha eficaz para peixes. E isso permitiria a este réptil rápido capturar sua presa com relativa facilidade. Provavelmente semi-aquáticos, acredita-se que os notosaurs se reproduziam nas linhas costeiras e colônias, indo para o mar para se alimentar, muito como uma foca ou o leão marinho faria hoje. Ao longo do período Triássico, os parentes dos notosaurs adquiriram cada vez mais características semelhantes às dos plesiosauros, com criaturas como o Pistosaurus com seu longo pescoço e 4 nadadeiras, assumindo uma aparência praticamente estereotipada de plesiosauro. Os Thalatosauros foram talvez alguns dos mais estranhos répteis marinhos do Triássico, com membros semelhantes a remos e focinhos longos e afilados emoldurando seus corpos esbeltos. Esses répteis eram principalmente caçadores de peixes semelhantes a notossauros, com exceção de alguns gêneros. Zimposaurus, em particular, era uma verdadeira peculiaridade. Ele possuía um focinho longo e agulhado, com o qual provavelmente sondava o fundo do mar em busca de peixes e mariscos escondidos sob a areia. Antes de agarrá-lo mais para trás ao longo do crânio com dentes afiados como agulhas. Contudo, as reais singularidades estavam em outros locais. Tanistrophias se tornou uma criatura semi-popular associada aos mares do início do Mesozoico. O réptil de pescoço longo da costa, que usava seu colossal pescoço varredor como uma vara de pescar para pegar peixes na arrebentação. Estudos recentes, no entanto, mostraram que Tanistropheus não estava adaptado para uma vida no mar. Seu primo, no entanto, Dinocephalosaurus, estava. Ainda ostentando o pescoço anormalmente longo, tão sinônimo do de seu primo, não era grande o suficiente para se alimentar da mesma maneira. Mas seu método de alimentação teria sido igualmente notável para assistir em vida. Ao se aproximar de cardumes de peixes, o Dinocephalosaurus projetaria seu pescoço para a frente a partir de uma posição retraída, lançando suas mandíbulas abertas em direção ao seu alvo, consumindo não apenas o peixe, mas também a água ao redor deles. Este efeito de sucção teria tornado um predador eficiente, por mais bizarro que fosse gracioso.
Pesquise por réptil estranho do Triássico na internet e não demorará muito para você encontrar uma imagem de um Topodentatus. Este estranho Sauropterigian passou por uma mudança significativa desde sua descrição inicial em 2014. Primeiramente, pensava-se que possuía uma estrutura bizarra, orientada para cima, semelhante a um zíper em sua mandíbula superior. Agora teoriza-se que este estranho animal possuía um bico largo, plano e semelhante ao de um pato, similar em forma à cabeça de um tubarão-martelo. Ele teria usado esta boca, que teria sido revestida com dentes semelhantes a cinzéis, para varrer para a esquerda e para a direita ao longo da costa, para capturar mariscos e outros invertebrados escondidos na areia. Esta não é de forma alguma uma lista exaustiva, mas o período Triássico é conhecido especificamente por abrigar um elenco completo de estranhos répteis marinhos. A primeira parada perfeita para este passeio subaquático através do tempo. Uma série de ictiossauros se estabeleceu nos mares de todo o mundo até o final do período Triássico. Na verdade, alguns desses ictiossauros estavam entre as criaturas mais espetaculares que já existiram, sem falar em algumas das mais maravilhosas de seu grupo. O Triássico é conhecido por seus ictiossauros. É conhecido por Shastasaurus e Shonisaurus. Na época em que evoluíram, eram as maiores criaturas que já existiram no planeta Terra. Com 21 metros de comprimento, o Shastasaurus, o maior dos dois gêneros, era apenas um pouco menor que uma baleia azul, o maior animal que já viveu. Com uma aparência que fica entre a de um tubarão, baleia e crocodilo, esses gigantescos lagartos marinhos eram praticamente intocáveis e teriam pouco ou nada a temer nos mares primitivos em que reinavam. Sobrevivendo com uma dieta de peixes e lulas, grupos desses gigantes teriam sido uma visão verdadeiramente majestosa nos abertos oceanos do Triássico. Eles não estavam sozinhos nos mares do Triássico, no entanto, e uma série de outros gêneros de ictiossauros começavam a se estabelecer. Alguns destes incluem os ictiossauros tradicionalmente em forma de peixe, como o Mixosaurus, até os decididamente mais répteis, como os Cimbospondylos e o Bissanosaurus. Acredita-se que o Cardorinchus, um membro basal inicial do grupo, tenha sido um membro de transição semiaquático do grupo. Um verdadeiro ictiossauro, mas que vivia e não se parecia muito com um. Ao longo do Mesozoico, os ictiossauros foram um grupo extremamente bem-sucedido de répteis marinhos. O período Jurássico, especificamente suas formações fósseis ao longo das costas do Reino Unido, são particularmente conhecidos por serem minas de ouro de ictiossauros, e muitos espécimes bem preservados foram desenterrados desde o tempo de Mary Anning, uma colecionadora de fósseis e paleontóloga realizada, conhecida por suas descobertas de ictiossauros na primeira metade dos 1800. Muitos dos ictiossauros do Jurássico tinham uma aparência firmemente mais semelhante a peixes do que os animais de aparência mais réptil que os precederam no Triássico. O próprio Ichthyosaurus, o homônimo do grupo, é conhecido a partir de rochas jurássicas no sul da Inglaterra, juntamente com um punhado de outros gêneros icônicos. Temnodontosaurus e Ophthalmosaurus, para citar alguns. Essas criaturas teriam se parecido com peixes e vivido como golfinhos, mas de forma alguma eram relacionadas a ambos. Com olhos grandes e corpos poderosos, eles teriam sido perfeitamente adaptados para rasgar os oceanos abertos atrás de cardumes de peixes e aglomerações de lulas,
usando suas mandíbulas longas e em forma de lança para prender indivíduos com seus dentes agulha. O legado do ictiosauro chegaria a um fim gradual conforme o Jurássico avançava, com apenas um gênero conhecido, mas agora aparentemente inválido, chegando às águas do Cretáceo. Platypterídeos, conhecido da Austrália, América do Norte e Reino Unido. Este é um táxon lixeira, um nome dado aos restos escassos e desconhecidos dos ictiossauros que chegaram ao Cretáceo. Quando os ictiossauros se extinguiram, no entanto, os oceanos estavam longe de estar vazios de répteis marinhos. No entanto, os oceanos do Cretáceo se mostrariam repletos de algumas das criaturas mais icônicas que já nadaram, como descobriremos em breve. Uma vez retratados como criaturas lentas que se banhavam nos mares primordiais de tempos longínquos, semelhantes a saurópodes aquáticos rechonchudos, a ciência moderna provou que os plesiosauros e seus parentes eram tudo, menos isso. A forma geral do clássico plesiosauro, com seu pescoço alongado semelhante a uma cobra, corpo curto em forma de lágrima, cauda curta e 4 nadadeiras semelhantes a remos, é reconhecível praticamente por todos, jovens ou idosos. Ao longo dos anos, no entanto, o plesiosauro fez uma grande viagem, assim como muitas outras criaturas pré-históricas, ao ponto de serem essencialmente novos animais. A imagem vintage de um plesiosauro levantando seu longo pescoço para fora da água em uma forma semelhante a um cisne agora é muito arcaica. Estudos sobre a mobilidade das vértebras mostraram que os pescoços dos plesiosauros eram relativamente inflexíveis e que esses icônicos répteis oceânicos mantinham seus pescoços esticados à frente, uma ferramenta usada para infiltrar cardumes de peixes, como um arpão biológico para capturar presas. Os plesiosauros, ao longo dos anos, também foram vítimas do encolhimento, o processo pelo qual os paleoartistas recriam animais extintos baseando-se apenas na pesquisa do esqueleto, omitindo componentes vitais como musculatura, gordura, adornos e texturas. Eram, em vida, muito mais complexos do que as imagens iniciais fazem parecer, com pescoços musculosos, membros poderosos e formas aerodinâmicas que os tornariam predadores rápidos e ágeis. Geralmente, são conhecidas 2 formas de plesiosauro: os plesiosauros de pescoço longo e os plesiosauros de pescoço curto. Um clado comumente referenciado são os pliosauros. Praticamente todos os plesiosauros conhecidos são ou caçadores piscívoros rápidos ou poderosos, predadores marinhos de topo, e o grupo foi bem sucedido ao longo dos períodos Jurássico e Cretáceo, adaptando-se para preencher um grande número de nichos oceânicos. Os plesiosauros de pescoço longo fizeram sua primeira reivindicação concreta nos oceanos no início do período Jurássico, onde criaturas como Attenborough-saurus, Macroplata e os próprios plesiosauros aceleravam pelas ondas atrás de cardumes de peixes. Plesiosaurus agora é quase um táxon cesta de lixo, onde plesiosauroides de colocação incerta no registro fóssil são colocados antes de serem atribuídos a outros gêneros. Attenborough-saurus, nomeado em homenagem ao lendário naturalista e apresentador de televisão Sir David Attenborough, era o clássico plesiosauro de pescoço longo. Com um pescoço incrivelmente longo e 4 nadadeiras poderosas, ele teria dominado os mares ao redor do sul do Reino Unido no início do Jurássico.
À medida que o Jurássico avançava, as linhas evolutivas dos plesiosauros de pescoço longo também avançavam. Continuando pela costa jurássica do Reino Unido, encontramos plesiosauros do final do Jurássico, como o Merinosaurus e o Cryptoclytus. O primeiro, um animal robusto de 6 metros de comprimento. O último, uma criatura ágil e menor, com um pescoço mais curto. Entrando no período Cretáceo, os plesiosauros de pescoço longo entraram em sua era de ouro como alguns dos predadores marinhos mais difundidos e diversos. Elasmosaurus é certamente um dos répteis marinhos extintos mais famosos, e muitas espécies diferentes persistiram em todo o centro-sul dos Estados Unidos no final do Cretáceo. Enquanto eles caçavam perto das águas superficiais, nos vastos oceanos, outros plesiosauros mais estranhos estavam reivindicando as águas mais profundas no início do Cretáceo. As profundezas escuras e profundas dos oceanos ao redor da Rússia Ocidental abrigavam o Abyssalsaurus, um parente de olhos grandes e nadadeiras longas do Cryptoclytus do final do Jurássico. Devido ao tamanho de seus olhos, teoriza-se que essa criatura caçava nas partes mais profundas do oceano, capaz de suportar uma grande pressão enquanto capturava peixes e lulas do Cretáceo que habitavam as profundezas. Quanto aos plesiosauros de pescoço curto, o Jurássico os veria embarcar em uma linhagem de alguns dos predadores mais impressionantes e icônicos dos mares marinhos. E isso também começou nas águas que cercam o Reino Unido. Homeliosaurus foi um dos primeiros plesiosauros pliosauroides, ou plesiosauros de pescoço curto. Com um aguçado sentido de olfato, uma forma poderosa e aerodinâmica e 6 metros de músculo compactado em seu corpo, Homeliosaurus era um predador incrivelmente poderoso dos oceanos do início do Jurássico. Seus dentes interligados criariam uma armadilha perfeita para peixes, e seu pescoço, atrofiado para proporções menores, foi o primeiro sinal do que estava por vir, uma linhagem de massivos e poderosos predadores marinhos. Continuando pelo Jurássico tardio, testemunhamos os pliossauros em plena atividade. Crescendo até um estimado 6 metros de comprimento, com a capacidade potencial de crescer muito mais, essa criatura foi a estrela de um episódio do icônico documentário de dinossauros da British Broadcasting Corporation, Caminhando com Dinossauros, onde foi erroneamente retratada como um assassino de 25 metros de comprimento. Embora fosse de fato um grande animal, era muito menor na realidade, e foi um dos primeiros pliossauros a mostrar a forma típica e clássica que seria tão prevalente nos pliossauros do Cretáceo. Ele teria vivido a vida de um tubarão réptil, rasgando as ondas atrás de sua presa vertebrada, aprisionando-a em longas mandíbulas dentadas. Ele compartilhava as ondas com seu parente menor, Palinustes, um pliossauro especializado na caça de cefalópodes. Sua estrutura corporal inflexível teria sido aerodinâmica o suficiente para disparar pelas ondas enquanto perseguia, como um golfinho, sua presa. Os pliossauros do Cretáceo continuaram a diversificar ainda mais. Dolishorhynchops era ainda mais parecido com um golfinho do que seus predecessores do Jurássico. Com 5 metros de comprimento e um pescoço um pouco mais longo, suas mandíbulas longas e estreitas seriam perfeitas para pegar peixes e lulas que prosperavam em grande número nos mares do centro dos Estados Unidos no final do Cretáceo. De longe, o pliossauro mais espetacular de todos, no entanto, era uma criatura nativa dos oceanos abertos da Austrália e da América do Sul, o Kronosaurus.
Nomeado após Cronos, um titã da mitologia grega, este terror de 9 metros de comprimento teria tido o maior crânio de qualquer réptil marinho conhecido, constituindo cerca de 1/3 de todo o seu comprimento corporal. Vivendo como as baleias dentadas macropredadoras dos dias atuais, essa criatura teria sido capaz de usar seu corpo poderoso para derrubar uma série de criaturas nas águas ao seu redor, desde peixes até lulas, passando por plesiosauros e outros pliosauros. Verdadeiramente era um dos predadores mais fascinantes de todo o Mesozoico. Os espectadores de Jurassic World estarão muito familiarizados com o Mosasauro, o gigantesco lagarto marinho que emerge da água para consumir um tubarão suspenso de um poste de alimentação em uma configuração semelhante à do SeaWorld. Embora a criatura do filme fosse exagerada e imprecisa, os mosassauros em si não eram pequenos, e alguns deles compunham os maiores e mais poderosos predadores de topo dos oceanos do Cretáceo. Os mosassauros eram um grupo muito difundido de grandes predadores marinhos de movimento rápido, mais intimamente relacionados com as cobras e lagartos modernos. Na verdade, seus parentes vivos mais próximos são os lagartos monitor, como o dragão de Komodo, com os quais compartilham uma ordem, Squamata. Ao contrário dos monitores, que ocasionalmente se aventuram na água para capturar presas ou para percorrer territórios, os mosassauros passam toda a sua vida no mar, substituindo as pernas por nadadeiras e ostentando uma cauda profunda e semelhante a uma pá para se impulsionarem através da água. Eles cresceram mais do que qualquer lagarto monitor. O maior do grupo cresceu até impressionantes 11 metros de comprimento e teria sido um predador aguçado de grandes peixes, cefalópodes, tubarões, tartarugas, plesiosauros, pliosauros e até outros mosassauros. Uma das espécies mais grandes e conhecidas era o Trilossaurus, nativo do mar interior ocidental que cortava os Estados Unidos no final do Cretáceo. Era semelhante em forma ao mosassauro retratado em Jurassic World. Com sua forma volumosa e cauda poderosa, ele pode ter se chocado contra sua presa, atordoando-as antes de se alimentar. Isso foi evidenciado pelos focinhos danificados encontrados em alguns espécimes de tilossauros, indicando que muitos indivíduos devem ter levado vidas violentas. Alguns mosassauros, como o Platycarpus um pouco menor, eram capazes de esmagar as conchas de amonites, virando e revirando a concha em sua boca para desmontar as defesas do infortunado invertebrado antes de rasgar o corpo macio por dentro. Platycarpus também é o mosassauro mais comumente desenterrado, que possui famosamente uma série de estruturas semelhantes a dentes voltadas para a parte de trás da garganta para ajudar a forçar a presa para baixo do esôfago e para o sistema digestivo. Prognathodon, um mosassauro do final do Cretáceo, conhecido por depósitos na Europa, América do Norte e Oceania, parece ter vivido muito como os placodontes do Triássico, peneirando a areia em busca de criaturas escondidas com conchas, esmagando sua refeição com dentes largos e cônicos. O Tanoasaurus da Nova Zelândia, no outro lado, parece ter sido um ávido caçador de peixes, evidenciado por sua poderosa cauda e mandíbulas longas e estreitas, que, combinadas com seu tamanho relativamente pequeno de 6 metros, teriam sido adaptações úteis para ajudá-lo a cortar as ondas como um peixe-espada ou tubarão-macô.
podemos conhecer os mosassauros como os terríveis e volumosos tiranossauros do mar, como retratado na mídia popular, mas certamente nem todos eram assim. Em vida, sem dúvida eram tão belos e diversos quanto os outros répteis marinhos que chamavam esses mares antigos de lar. Como exploramos em vídeos anteriores, os crocodilianos nem sempre foram os predadores de emboscada lentos que são hoje. Em tempos passados, os crocodilianos e seus parentes extintos eram algumas das criaturas mais diversas, com múltiplos gêneros variados representados em locais únicos. Crocodilos blindados viviam nos desertos e planícies. Crocodilos galopantes caçavam em matagais e pastagens. Crocodilos arborícolas dominavam as árvores e crocodilos marinhos estavam presentes nos oceanos. Metriorhynchus é um gênero de crocodilianos, nativo dos depósitos marinhos do Jurássico do que é agora a França. Como muitos crocodilianos hoje, ele possui mandíbulas longas e estreitas usadas para abocanhar peixes e outros vertebrados, 4 membros e uma longa cauda. A principal diferença no Metriorhynchus, no entanto, era a presença de estruturas semelhantes a nadadeiras nos membros e uma cauda semelhante à de um tubarão no lugar de uma pá escamosa. Essas características indicam claramente a presença de um crocodilomorfo que passou sua vida no mar, nos vastos oceanos habitados pelos plesiosauros e ictiossauros do Jurássico. De fato, ele teria coexistido com algumas das criaturas mencionadas neste vídeo e não teria sido incomum avistar alguns de seus parentes em outros lugares também. Embora muitas espécies de crocodilomorfos marinhos sejam bem conhecidas em todos os mares do Jurássico e início do Cretáceo, 2 espécies além do Metriorhynchus são bem conhecidas. Estes são o Geosaurus e o Dacosaurus. O primeiro, um caçador de peixes de 3 metros de comprimento, semelhante em forma a muitos crocodilianos modernos. O último, um predador de 5 metros de comprimento com uma forma muito mais robusta. Ainda não foram encontrados ovos ou ninhos de Dacosaurus, levando os cientistas a ficarem geralmente perplexos sobre se essa criatura dava à luz como um golfinho ou vinha à terra para botar ovos nas praias como uma tartaruga. Assim como são hoje, as tartarugas foram um dos grupos de répteis mais diversos e bem-sucedidos ao longo do Mesozoico. Hoje existem 7 espécies de tartarugas marinhas, que compõem um dos únicos grupos de répteis verdadeiramente marinhos existentes. Essas variam drasticamente em tamanho, desde a pequena tartaruga de Kempe até a gigantesca tartaruga de couro, e muitas espécies agora estão ameaçadas de extinção. Ao longo do Mesozoico, algumas tartarugas se tornaram verdadeiramente gigantescas, superando até mesmo a poderosa tartaruga de couro em tamanho. Archelon é a mais famosa dessas tartarugas, uma espécie de gigante oceânico que atingiu mais de 4 metros de comprimento do nariz à cauda. Ela ainda possuía a carapaça tão sinônima de tartarugas vivas que teria se provado uma defesa eficiente contra os tubarões predadores e mosassauros com os quais compartilhava seu habitat. Contudo, havia também outras espécies. Os oceanos do Cretáceo viram uma série de outras grandes tartarugas pré-históricas, que incluíam a 3 metros uma forma muito mais leve com uma carapaça reduzida.
Seu bico era largo e pesado, o que teria permitido que ele esmagasse as carapaças duras de suas presas invertebradas. Halopleuron é outro exemplo de tartarugas marinhas pré-históricas que cresceram até grandes tamanhos. Com mais de 2 metros de comprimento, este gênero, nativo da Europa, Ásia e América do Norte, mostra as adaptações de um generalista. Teoriza-se que a dieta desta tartaruga combinava águas vivas, algas marinhas e até mesmo carniça. Curiosamente, apenas adultos foram encontrados, levando os cientistas a acreditar que os jovens viviam em outro lugar, talvez passando suas vidas em águas mais rasas e seguras, antes de se dirigirem para os oceanos abertos como adultos. Hoje, muitos dos répteis marinhos que não são tartarugas são cobras. As cobras marinhas habitam águas costeiras e recifes de coral, muitas vezes altamente venenosas, e se movem pela água, ondulando seus corpos de esquerda para a direita, o que as faz serem confundidas com enguias. As cobras marinhas também eram prevalentes nos mares durante o Cretáceo, parentes dos mosasauros, que seguiram um caminho evolutivo muito diferente. Muitos fósseis de cobras foram encontrados em depósitos de calcário marinho. Mas, curiosamente, parece que algumas dessas cobras ainda possuem os remanescentes de suas patas traseiras, reminiscente das vidas que levaram em terra em milênios passados. Todas as cobras na atualidade atrofiaram completamente essas pernas, ao ponto de todas se moverem independentemente do uso de membros. As cobras marinhas, ao longo do Mesozoico, não são bem representadas na mídia popular, mas incluem gêneros como Pachyrhachis e Rossiophis da Palestina, Pachyophis da Bósnia e Herzegovina e Eupodophis do Líbano. Sabe-se que essas cobras eram vertebrados marinhos que habitavam águas rasas em ambientes fortemente associados a peixes fósseis, levando os cientistas a acreditar que muitas delas eram piscívoras. Ainda não se provou se elas eram venenosas como as cobras marinhas modernas. E com isso, concluímos nosso passeio pelos oceanos mesozoicos. Os répteis marinhos pré-históricos são tão icônicos, no contexto dos dinossauros, quanto os pterossauros que voavam alto acima de seus domínios aquáticos, e muitos são frequentemente confundidos com os próprios dinossauros. Os répteis marinhos eram diversos, evoluindo em uma linha completamente diferente dos dinossauros, de fato coexistiram com muitas espécies diferentes. O próprio Tilosaurus teria perambulado pelas costas de mares repletos de mosassauros, plesiosauros, tartarugas gigantes e talvez até interagido com eles. Milhares de espécies incríveis são conhecidas, e esse número continua a crescer. Mesmo muito recentemente, o poderoso predador de topo Thalassotitã foi descoberto. Se algo do tamanho de uma baleia pode estar escondido nas rochas abaixo de nós, o que mais está lá embaixo esperando para ser descoberto?